gente sabe que no final de dezembro, infelizmente, meu pai acabou falecendo. Um assunto bastante triste, mas vamos falar da questão do luto. Como a pessoa sair desta situação que deixa a gente muito triste. Dr. Rodrigo Colete, ele é especialista na saúde mental e vai falar um pouco de algumas dicas para a pessoa conseguir superar essa fase de luto e continuar a viver, né, doutor? Oi, tudo bem? Tenho pós-graduação em psiquiatria, então tenho muitos pacientes da clínica médica que solicitaram esse cuidado, eu acabei mantendo esse cuidado, né, aprofundando os estudos nessa área. Eu vou aproveitar a Dani, que a gente está conversando sobre a perda do pai dela recentemente, né? Acho que foi essa semana, né, Dani? E eu pedi para ela, que a gente tem muita afinidade no sentido de colocar esses assuntos para o público, tá bom? Quando é tristeza e quando é luto, quando é depressão, né? Acho que é a pergunta que eu mais tenho no cotidiano. Bom, quando é tristeza, né? Você perder alguém querido é triste, então é uma tristeza. Então você vai ter que passar por algumas fases. Essas fases são estudadas. Alguns autores falam em 3, outros em 5, outros em 7 fases. Mas assim, de uma forma geral, é sempre negar a perda, você passar um certo desconforto, a gente chama de raiva, né? Você tentar aceitar aquilo, tentar reconstruir aquilo no seu coração, né? E tentar aceitar de certa forma que aquilo talvez devesse ou tivesse que acontecer. Então, de uma forma geral, são as fases, tá bom? Quanto tempo dura isso aí, doutor? Isso aí dura... Autores dizem 3, 4 meses. A gente, claro, não tem uma data assim, né? Cada pessoa trabalha de alguma forma, então a gente acaba trabalhando entre 3, 6, 7 meses. A persistência de alguma das situações, em alguma das fases, é muito importante a gente identificar, porque a gente também separa aquilo que deve não ser permanente. Você não pode ficar triste de certa forma a ponto de atingir situações sociais, laborais, afetivas, tá? A ponto de atingir o seu desempenho, a ponto de atingir o seu sono, ou seja, aquilo excede, aquilo extrapola. Quando isso excede, extrapola um determinado tempo e você tem uma certa adinamia, ou seja, falta de interesse em muita coisa, aquilo tem que ser retirado da tristeza, porque aquilo já não é um sentimento mais, tá? Para ser transportado de alguma forma que afetou o seu equilíbrio emocional. Quando você tem atingido o seu equilíbrio emocional, tá? É óbvio que há de se ter um tratamento para isso. Terapias ou medicamentosa na sequência, perfeito? Então eu estou falando diretamente para a Dani aqui, né? Ela está num processo de luto, é um momento muito triste da vida dela, que ela tem que passar, como todas as pessoas que estão em luto terão que passar de alguma forma, né? Essas fases são umas situações que a gente estuda a longo tempo, a gente vê que muitas pessoas passam pela mesma situação, então criou-se essas fases, tá bom? Para vocês entenderem que há um caminho para isso, tá? Excedendo isso, há de se ter um cuidado com o profissional. Tá certo, doutor. Alguma coisa ajuda a amenizar um pouco essa tristeza e tudo isso que a pessoa sente neste momento de luto? Sim. Não fique sozinha, tá bom? Nunca, não esteja sozinha em nenhum momento da sua vida. Esteja com pessoas que você gosta, esteja tente manter o seu cotidiano, tá? Não se exime de chorar, por favor, tá bom? Chorar faz bem, você não se exima de ficar triste, você precisa estar naquela tristeza. Você perdeu um pai, Dani, como é que você vai agir? Você está triste, aquilo vai te atingir em várias situações do seu cotidiano, tá? É óbvio que você tem que pegar um amigo, pegar uma pessoa, pegar a sua relação e ter um ombro grande ali para chorar, né? E é só chorar, falar, eu só quero chorar, eu quero ficar aqui do seu lado, sabe? Então esteja com amigos, esteja com pessoas próximas, esteja com situações favoráveis, para você tentar passar por aquilo de uma forma mais uniforme, perfeito? Mas não resguarde isso para você, né? Ache um ombro, por favor. Tá certo, então obrigado, doutor, pelas dicas e assim a gente vai seguindo. Com informação direta aqui da Santa Casa de Cornélio Procópio, Daniele Souza, para Recife.